Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime e vamos falar de Shoujo, mais uma estreia dessa temporada aí. E, bom, vocês sabem, edição sem cortes, sem edição na verdade, não tem edição nenhuma, é só eu falando sobre as minhas primeiras impressões aí desse anime no caso. Bom, é um Isekai, a gente tem 7 prodígios, cada um é muito bom em uma coisa, né? Um jornalista, o primeiro-ministro do Japão, que é primeiro-ministro, sei lá, 16 anos de idade, um mágico, uma uma guerreira de espada, uma samurai, né? Um cara que é muito bom em economia, enfim, cada um ali tem o seu potencial forte. Basicamente o que o anime quer falar é, bom, eles foram para esse mundo alternativo através de um acidente de avião e eles vão mudar positivamente esse mundo. Então o que o anime quer falar? O anime quer falar que essas profissões elas são capazes de alterar como aquele vilarejo, por exemplo, que é o vilarejo que eles estão agora, como esse vilarejo ele pode evoluir, né? Então, eles querem mostrar a importância de bons profissionais na sociedade. Tá. Isso seria legal. Isso seria muito legal. Eu gostaria muito que o anime focasse nisso. Mas, infelizmente, aparentemente, durante os 5 primeiros minutos, a gente teve slides na tela sobre cada um dos personagens, explicando idade e o que eles fazem. Então, se você quer mostrar o que são os personagens, eu já discordo completamente dessa abordagem, que também foi feita em Oresuka, então eu sempre discordo, sempre vou discordar dessa abordagem de mostrar personagem em slide falando o que eles fazem, quantos anos eles têm. Narrador, principalmente, ou então, como foi em Oresuki, um monólogo. Não consigo gostar disso. Pra mim, isso é uma coisa preguiçosa de como apresentar personagem. Tá? Eles poderiam ter feito da mesma maneira, mostrando o personagem através do personagem, por exemplo, sem precisar desses slides. Com nome, data e aniversário e. Não precisa disso. Mostra os personagens, fala o que você quer falar, mas sem esses slides na tela, gente. Pelo amor de Deus. Da onde que tira essa ideia? Enfim, depois desse rage sobre esse início, tem umas cenas muito, muito, muito feias. São as cenas que ele quer dar uma de, de eti sem motivo. Então tem a elfinha. Né, dá pra fazer o checklist também de personagens CK, né? Tem a elfa peituda, a faloira peituda, tem a furry peituda, né? Então dá pra botar o checklist também. Daqui a pouco aparece alguma maga dark peituda também, e pra completar, né? Mas enfim. Uh, eles colocam umas cenas completamente desnecessárias que, se ele tá querendo falar do que ele tá querendo falar, que é a construção de um novo mundo por pessoas habilidosas e como essas pessoas habilidosas transformam a sociedade, ele tira totalmente foco disso quando ele bota o beijo de língua da elfa no primeiro-ministro, com babinha e tudo. Quando ele foca o tempo inteiro nos peitos das personagens. E quando a gente fala de eti desnecessário, é porque se o anime tá querendo mostrar uma coisa, então ele mostra essa coisa, ele não fica perdendo tempo com besteira. Mas enfim, não. O anime quer mostrar peitos, então já que ele quer mostrar peitos, então ele que mostre peitos, enfim. O anime perde aí uns 5, 6 minutos. Ou seja, metade do anime é quase jogado fora porque fica focando em peitos e slides dos personagens. Besteira. A outra metade é interessante. E é por isso que me irrita mais ainda essas coisas. Porque essa outra metade é interessante. A outra metade é eles planejando o que eles vão fazer, dando a entender que eles querem modificar esse vilarejo que ajudou eles aí por um mês depois do acidente de avião. Modificar esse vilarejo para que esse vilarejo seja rico e se desenvolva, para que ele seja autônomo, né? Então isso é uma coisa interessante. A gente viu, por exemplo, um pouquinho disso em Slime. A gente viu disso bastante em Log Horizon, certo? Então essa é uma parte interessante do anime. E eu tô curioso para ver como é que eles vão fazer isso. O que me dá medo são essas outras partes que são bobas, sabe? Bem bobas. A gente tem alguns personagens que são interessantes, que é o cara que é o economista e tal. A gente tem
o primeiro-ministro em si, que é o cara que é o líder, ele que meio que já tá definido que vai ser o cara que manda ali, e ele tem um olho de cada cor, enfim. Esse cara aparentemente vai ser o cara do anime. E vamos ver como que ele vai lidar com tudo isso, né? Com todos esses problemas. Eles já descobriram algumas questões sobre lendas desse mundo, né? Eles estão aprendendo sobre esse mundo. Essa parte também é interessante. Eles aprendendo sobre o mundo é uma coisa interessante. É apresentado, por exemplo, que existe um império, né? Que existe um lord dessa região. Então a gente vai aprendendo coisas sobre esse mundo, que isso é interessante. O world building até que tá indo bem. O world building desse anime. Eles não falam japonês, falam outra linguagem, mas que é igual a japonesa. Então eles já estabelecem isso também no primeiro episódio. Tem algumas coisas interessantes nesse anime, né? Tem algumas coisas interessantes. Mas, como eu disse, ele perde muito tempo em coisas banais e idiotas. Ah, é isso. Tá bom, gente? Acabou a análise. Muito obrigado. Valeu, falou.